20 principais deusas da mitologia grega. Onde vivem as deusas? O Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia, é onde moram os deuses, os chamados olimpianos. Neste local existia um palácio, onde os deuses moraram de acordo com a terceira hierarquia de poder. As deusas habitavam os reinos acima do Monte Olimpo e possuíam habilidades especiais. Olá! Hoje vamos falar para vocês sobre algumas características das deusas gregas mais faladas na mitologia grega. Apoie nosso canal, se inscreva e deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Ficamos muito felizes com o seu feedback, ok? A deusa Hestia. Hestia é a deusa do lar e do fogo sagrado, sendo associada às lareiras das casas. Ela foi uma exímia construtora, portanto, pode ser considerada também como deusa da arquitetura. Era filha de Cronos e Reia. Assim como seus irmãos, foi também engolida por seu pai, que depois cuspiu suas crias. Ela foi a última a ser cuspida. Hestia era uma deusa presente na religiosidade e nos mitos gregos, apesar de ser pouquíssimo mencionada neles. O símbolo de Hestia era uma chama de lareira. Hestia era adorada pelos gregos, uma vez que representava a proteção. Assim, na história da fundação das cidades gregas, era comum as pessoas acenderem uma grande fogueira em homenagem à deusa. Isso era feito para que ela protegesse a cidade de possíveis infortúnios. A deusa Hebe, deusa da juventude e do casamento, copeira dos deuses do Monte Olimpo, filha de Zeus e Hera. Hebe encarregou-se de impedir que os deuses do Olimpo tivessem sede, distribuindo sua bebida preferida, a ambrósia. No entanto, essa função foi abandonada após seu casamento com Hércules, o herói que, após sua morte, alcançou o status de deus. Segundo a mitologia grega, Hebe era a deusa da eterna juventude. De caráter forte e ao mesmo tempo gentil, ela é a alegria do Olimpo. Além disso, entre seus hobbies está dançar com as musas e as horas, enquanto Apolo toca lira. Além de seu poder de rejuvenescer homens e deuses, Hebe possui outros poderes como profecia, sabedoria, movimento no ar ou o poder de mudar a forma de mortais e animais. Outras de suas ocupações eram dar banho em seu irmão Ares e ajudar sua mãe a preparar os cavalos para sua carruagem. Em suma, Hebe era uma divindade com o poder de rejuvenescer os idosos ou envelhecer as crianças. Ela costumava ser retratada usando o vestido sem mangas. Os símbolos de Hebe referem-se tanto à sua posição como deusa da juventude, quanto aos papéis que ela desempenha no Monte Olimpo. Seus principais símbolos eram taça de vinho e uma jarra. Essas eram referências à sua posição anterior como copeira. Águia, também um símbolo de seu pai. As águias faziam referência à imortalidade e renovação. Fonte da juventude. Em um elemento popular em muitas culturas, a fonte grega era a fonte da ambrósia, a bebida dos deuses e a fonte de sua vitalidade eterna. Planta Hera. A Hera era associada à juventude por seu verde constante e pela velocidade com que crescia. A deusa Gaia, personificação da terra, divindade primordial, mãe de Urano, associada à fertilidade, e é representada com uma colher sobre a terra. Com uma enorme potencialidade geradora, Gaia gera pontos, montanhas e seu principal filho e posterior esposo é Urano. Com Urano, que representa os céus, Gaia tem vários filhos,
12 titãs, ciclopes e hecatônquiros. Como Urânio previu o futuro e sabia que um de seus filhos iria tomar o seu poder, não deixava sua esposa Gaia dar à luz. Então, ela pediu a seus filhos titãs que a ajudasse, porém apenas Cronos aceitou, castrando violentamente seu pai. Futuramente, Cronos tomou o poder, se tornando rei absoluto, como Urano previu. A deusa Ennio, deusa da guerra associada a Ares, responsável por trazer a destruição das cidades. Participou da guerra contra os titãs. A deusa Ennio é conhecida na mitologia grega como uma deusa que destrói as cidades, sendo representada como uma deusa coberta de sangue e carrega as armas da guerra. Ela é filha de Zeus com Hera. Conforme a mitologia grega, Ennio é irmã de Ares e o acompanha em suas guerras ao destruir as cidades. Assim como os outros deuses gregos, a deusa Ennio também possui seus apetrechos. Se Zeus tem um raio em uma das suas mãos, a deusa destruidora de cidades possui uma vara ou uma espada em suas mãos. A deusa Deméter, deusa da agricultura, colheita e nutrição, personificação da força e energia bruta, auxiliou os deuses na guerra contra os titãs. Deméter era uma divindade da religiosidade dos gregos antigos, considerada a deusa da agricultura e a responsável por proteger as plantações e garantir a fertilidade dos grãos. Era filha de Cronos e Reia, irmã de Zeus. Sua filha mais conhecida era Perséfone, com quem dividia o atributo de deusa da fertilidade. Essa divindade ficou marcada na mitologia grega por conta do mito do rapto de sua filha Perséfone por Hades, deus do submundo. Ela era venerada em um dos festivais religiosos mais importantes da Grécia Antiga, os Mistérios de Eleusis. Esse festival era realizado 2 vezes por ano e representava o renascimento da vida depois do inverno. Deméter é representada como uma coroa feita de espigas de milho, e seus animais sagrados eram a serpente e o porco. Seu símbolo mais conhecido é uma tocha. A deusa Atena, deusa associada à sabedoria, artesanato e estratégia militar. Atena é a deusa grega da sabedoria, artes, inteligência, guerra e justiça. Considerada protetora das cidades, dos arquitetos, dos tecelões e dos ourives, e inventora do carro de guerra. Atena carregava sempre a lança, o escudo e um capacete, ornamentado com a cabeça da Medusa, que lhe fora presenteada por Perseu. Que, por sinal, aqui no canal tem um vídeo explicando a história da Medusa. Confira na nossa playlist. O animal preferido de Atena era a coruja, que se tornou um símbolo da deusa da sabedoria. A deusa Ártemis, irmã gêmea de Apolo, identificada pela caça com arco e flecha, Ártemis é a deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. É uma das mais veneradas divindades da mitologia grega, e na mitologia romana ela é chamada de Diana. Considerada uma fantástica caçadora, Ártemis era cultuada por aliviar as doenças femininas, proteger as crianças e os jovens. Ártemis tem como símbolos o arco e a flecha, por ser a deusa da caça, padroeira dos caçadores e sempre punia quem agia contra os animais. O seu animal sagrado é o urso, embora muitas vezes seja retratada segurando um veado. A deusa Afrodite, casada com Hefesto,
mas frequentemente infiel com muitos amantes, Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ela foi considerada a personificação do ideal de beleza dos gregos na antiguidade. E na Idade Moderna, serviu de inspiração para diversos artistas do Renascimento. Na Grécia Antiga, sobretudo nas cidades de Esparta, Atenas e Corinto, ela foi cultuada e associada aos prazeres carnais. Por isso, era também considerada a protetora das prostitutas. Daí surge o termo afrodisíaco. Ela é frequentemente representada com uma rosa em uma das mãos e o cisne branco em sua presença. A deusa Perséfone. Perséfone, figura da mitologia, é uma deusa que fazia parte do panteão, que formava a religião dos gregos antigos. Ela era vista pelos gregos como deusa da agricultura e vegetação, e era responsável pela fertilidade dos grãos plantados. Os atributos de Perséfone foram herdados de sua mãe, Deméter, que também era reconhecida como deusa da fertilidade. Perséfone era filha de Deméter e Zeus. Era considerada deusa da agricultura e da vegetação. Era adorada em um culto conhecido como Mistérios de Eleusis, que pedia a fertilidade para o plantio. Foi raptada por Hades, tornando-se esposa desse deus, e levada ao submundo, vivendo 2/3 do ano com sua mãe e o restante com Hades. Para quem está curioso em saber como Hades se apaixonou por Perséfone, vou contar. Tudo aconteceu quando Eros, o cupido na mitologia romana, desafiado por Afrodite, decidiu lançar uma flecha contra Hades. E a flecha acertou o coração do deus do submundo. Após ser atingido pela flecha, Hades cruzou o caminho de Perséfone, que passeava por uma planície cheia de flores. E ao vê-la, apaixonou-se perdidamente pela deusa. Essa deusa tem como símbolo sementes de romã. Hera. Hera é uma deusa importante na mitologia grega, considerada a deusa das mulheres, dos casamentos, da família e dos nascimentos. Era protetora de todas as mulheres grávidas e vista como rainha dos deuses, por ser casada com Zeus, o deus mais poderoso do panteão. Ficou marcada pelos ciúmes que sentia pelo seu marido e por ser vingativa. Era chamada pelos romanos de Juno. Hera era filha do titã Cronos e da titânide Reia, e foi resgatada por Zeus, quando este se vingou de seu pai e libertou seus irmãos. Sim, meus amigos, Hera, além de esposa, também era irmã de Zeus, prática muito comum entre os deuses na mitologia. A sua representação era feita por um pavão, uma vaca e a romã. A deusa Nêmesis, conhecida como deusa que compensava o bem com o mal em igual medida. Na cultura contemporânea, o termo Nêmesis assumiu o significado de inimigo, um adversário temível. Ela vivia no Olimpo e representava a vingança. Ela controlava o excesso de felicidade ou orgulho dos reis. Ela também está relacionada a um mito muito famoso na cultura popular, o mito de Narciso, que, por sinal, tem uns vídeos no canal. Veja na playlist Mitologia Grega. A deusa Nêmesis era descrita como detentora de uma beleza comparada da deusa Afrodite, o que atraiu o desejo até mesmo de Zeus. Em algumas representações visuais, a deusa costuma ter asas. A deusa Ananke. Muito conhecida, Ananke representa para os gregos a inevitabilidade, o destino, a força e a necessidade. A deusa possuía uma personalidade tão forte e poderosa que ela conseguiu conquistar tanto o respeito dos mortais quanto a dos deuses. Aliás,
Em algumas de suas representações, a deusa aparece junta de Cronos, misturados um ao outro. Ela é a mãe das Moiras, as 3 irmãs responsáveis por tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos nós. Suas filhas podem até indicar, mas quem determina o destino das pessoas é mesmo a deusa Ananke. Aliás, ela é tão poderosa que tem o poder de controlar o destino de outros deuses. Ananke é representada pela figura de uma mulher segurando uma tocha. Outras vezes, ela é representada por uma serpente e que estaria entrelaçada com o seu companheiro, o deus do tempo, Cronos. Juntos, eles simbolizam as forças do destino e do tempo que nos rodeiam. A deusa Ácleis. Pouco conhecida na mitologia grega, ela era a personificação da névoa da morte, da miséria e tristeza. Além disso, também foi dito que ela era a deusa dos venenos. Sua imagem é sempre sombria, pálida e triste. Essa divindade é vista por alguns como assustadora. Isso se deve às suas representações, onde ela aparece com longas unhas e bochechas cheias de sangue. A deusa Reia. Reia era a Titânide, esposa de Cronos. Ela foi a responsável por dar origem aos primeiros deuses gregos, Zeus, Poseidon, Hades, Deméter, Hera e Hestia. Portanto, ela também é comumente conhecida como mãe dos deuses e também deusa titã da fertilidade e da maternidade. Cronos, com medo de que seus filhos o tirassem do trono, engolia todas as crianças recém-nascidas. Entretanto, Reia enganou o marido para conseguir salvar a vida de Zeus. Ela deu uma pedra para que ele comesse. Posteriormente, Zeus voltou para se vingar do pai, fazendo com que ele tomasse uma porção e vomitasse todos os outros deuses. Ela era representada em uma carruagem puxada por leões. A deusa Irene. A deusa da paz e da primavera é Irene. Essa divindade é associada ainda à reconciliação e à cooperação. Essa é uma personagem mitológica que integra as deusas Horas, um trio de deusas responsáveis pelas estações do ano e a justiça. Como a maioria dos deuses do Olimpo, Irene, conhecida na mitologia romana como Pax, era filha de Zeus e da titânide Temis. Suas irmãs eram as Parcas, Astrea e as Horas, e a terceira sendo a própria Irene. Ela, junto com suas irmãs, protegiam os portões do Olimpo e representavam valores sociais como ordem e justiça. Irene também foi associada às estações, principalmente à primavera, tanto pela raiz de seu nome grego e pelo fato de manter certa amizade com a deusa Perséfone, e porque a deusa Afrodite deu suas pombas para anunciar a paz, fazendo-a carregar ramos de oliveira. Ela geralmente é retratada como uma bela jovem com uma coroa de flores e um ramo de oliveira em uma das mãos, um vaso cheio de frutos e flores na outra mão. Ela também costuma aparecer com suas irmãs ou carregando Plutão, deus da riqueza e das colheitas, seu filho, segundo uma outra versão menor. A deusa Temis. Temis é representada de olhos vendados e com uma balança na mão. Ela é a deusa da justiça, da lei e da ordem, protetora dos oprimidos. Na qualidade de deusa das leis eternas, era a segunda das esposas divinas de Zeus e costumava sentar-se ao lado do seu trono para aconselhá-lo. O significado de seu nome é aquela que é posta, colocada. Empunhar a balança, com que equilibra a razão com o julgamento. Diz a fábula que ela queria guardar sua virgindade, mas que Zeus obrigou-a a desposá-lo, e que a tornou mãe de 3 filhas, equidade, lei e paz. A deusa Nix. Nix é a divindade presente na mitologia grega, tida como a personificação da noite para os gregos da antiguidade. Essa deusa é considerada parte do grupo de deuses primordiais
isto é, os primeiros deuses gregos a surgirem, sendo o seu surgimento associado diretamente com a criação do universo. Um mito grego sugere que essa deusa temida, de temperamento sério, e que nem Zeus tinha coragem de desafiá-la, era representada como uma deusa jovem, bela, vestida com roupas negras e um véu estrelado. A deusa Hécate. Hécate é uma deusa da mitologia grega, filha dos titãs Perses e Astéria. Relaciona-se com a magia, a noite, a lua e os fantasmas. Hécate tem o poder de controlar os 3 reinos, o céu, a terra e o submundo. Conhecida por sua conexão com a magia, feitiçaria e encruzilhadas. A deusa aparece como uma figura tripla, simbolizando as 3 fases da lua, crescente, cheia e minguante. Ela é descrita como uma mulher poderosa, portando tochas, chaves ou serpentes em suas mãos. Seu domínio estende-se além da magia, abrangendo também o mundo dos mortos e a proteção das encruzilhadas. A deusa Eos. Eos era filha dos titãs Hipérion e Teia, irmã de Selene e Hélios, e representava a aurora, o amanhecer, sendo normalmente representada com longos cabelos loiros e unhas tingidas de rosa, para colorir o amanhecer, além de ter uma carruagem puxada por cavalos alados. O principal autor que escreveu sobre Eos foi o poeta grego Hesíodo. Em resumo, seus versos apresentam a beleza estonteante da divindade, assim como o fato de que ela era uma jovem caprichosa e despreocupada. É comum que ela seja representada como uma mulher de amores intensos e efêmeros. Um de seus amores é o Títono, que provavelmente é seu amante mais famoso. Em resumo, a divindade o amava tanto que suplicou a Zeus que o transformasse em imortal. Porém, esqueceu de solicitar que ele tivesse a juventude eterna como ela. E nossa 20ª e última deusa é a deusa Circe. Circe era uma deusa feiticeira na tradição da Grécia Antiga. Estava presente na mitologia grega como deusa da lua nova, do amor físico, dos encantamentos e sonhos que revelam o futuro, mas também das vinganças, maldições e da magia negra. Circe teria se casado com um príncipe, porém não gostou muito da experiência do matrimônio e decidiu envenená-lo. Foi o primeiro dos muitos homens que a deusa puniria, embora seu método preferido fosse outro, que consistia em transformá-los em animais. Como castigo pelo que fez ao marido, Circe teria sido banida para a ilha de Eana, e foi lá onde Ulisses a encontrou durante a Odisseia, uma das histórias mais conhecidas, onde a deusa feiticeira participou. E esse foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído com informações valiosas sobre mitologia grega. Não deixe de nos seguir e curtir esse vídeo para mais vídeos assim. Abraço e até breve. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Toca o sininho para não perder nenhuma notificação, tá legal? Até a próxima. Fui!